Queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus nos abençoe agora e sempre. Nós vamos trazer hoje aqui um tema que é muito atual, que é relacionado com as novas tecnologias, as chamadas tecnologias emergentes. Vamos falar de inteligência artificial e vamos falar de blockchain. E, naturalmente, mediante isto, vamos analisar um bocadinho o uso que se pode fazer destas tecnologias, os riscos associados a essas mesmas tecnologias e também o contributo que a doutrina espírita nos pode dar no uso destas tecnologias de forma eficaz e que não causem distorções. Reparem que é um tema atual. Nós vemos as nossas crianças que já usam as tecnologias emergentes com uma facilidade por vezes muito maior que nós próprios. Pessoas jovens, que manejam o telemóvel, que manejam o tablet e que pesquisam e que vão buscar conteúdos vamos dizer, ao blockchain, com o uso da inteligência artificial e, naturalmente, também fazendo uso e adquirindo aquilo que nós chamamos até as tecnologias emergentes. No entanto, da forma como estamos a dizer, não há perigo nenhum. Mas nós vamos tecer alguns conceitos que é para nós entendermos um bocadinho e depois, dentro deste entendimento, sabermos como conduzir no aspecto educativo e termos uma certa atenção, principalmente vigilância, para que não haja desvios e as tecnologias, a inteligência artificial e blockchain possam ser extremamente úteis. E nós vamos ver que vai ser de extrema importância o contributo que a doutrina espírita nos pode dar. Então nós vemos aqui neste slide que o uso de tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, o blockchain, pode trazer grandes benefícios, mas também apresenta uma série de riscos que devem ser geridos adequadamente, não só pelos seus utilizadores, mas também no âmbito da educação. E por isso nós devemos integrar e analisar estes riscos no âmbito da identificação e da avaliação, porquanto podem ser úteis na respectiva educação familiar e, naturalmente, que o conhecimento destas tecnologias pode ajudar para que sejam usadas de uma forma eficaz, eficiente e segura. É o objetivo que nós vemos, que naturalmente que nós procuramos utilizar no sentido de trazer benefícios. Nós vemos, por exemplo, o telemóvel hoje, que traz grandes benefícios na comunicação. Através da inteligência artificial, nós podemos comunicar-nos a distâncias muito, mas mesmo muito grandes, a uma distância de segundo, com aqueles que nos são afins, com aqueles a quem os nossos afetos estão ligados e nós matamos a nossa saudade. Antigamente, nada disto era possível. Quer dizer, quando nós muitas das vezes comunicávamos com os nossos entes queridos, principalmente na década de 60 do século passado, 70, em que os nossos imigrantes iam, de alguma forma, para o estrangeiro tentar melhorar a sua vida, as esposas que ficavam aqui, só através de longe a longe de cartas é que conseguiam ter notícias. Hoje não. Hoje os filhos vão para qualquer parte e, através de uma simples chamada, através do FaceTime, através do WhatsApp, comunica-se, vê-se, tem-se informação em tempo real.
Eu recordo perfeitamente quando, por exemplo, nós tentávamos, antigamente, na década também de 60, estabelecer uma chamada para o Brasil e para muito lado, havia aquilo que se chamava Rádio Marconi. E nós tínhamos que ligar para a Rádio Marconi a dizer que queríamos falar com a pessoa tal, por exemplo, a viver naquele momento no Rio de Janeiro, e a Rádio Marconi dizia: sim senhor, vamos contactar a pessoa, e depois contactámos-lo assim. Contactava a pessoa, se ela tinha possibilidades no dia tantos de tal, às tantas horas, se comunicar com uma pessoa que efetivamente solicitou essa comunicação. E então havia. Isto era uma demora. Quer dizer, em termos de comunicação era terrível, mas, de qualquer das formas, servia para matar a saudade. Hoje, com as tecnologias, com o simples telemóvel, nós, efetivamente, comunicamos, e a saudade, naturalmente, que é, como se costuma dizer, diluída por quanto nós conseguimos. E isto, naturalmente, é-nos dado pelas tecnologias. Mas, no entanto, é claro que as coisas, e o homem tem esta propensão, precisamente, de fazer com que, na realidade, estas tecnologias emergentes possam ser úteis para a sociedade, possa contribuir para o seu progresso, possa contribuir mesmo até para a evolução e para o facilitismo na execução das coisas. Nós vemos, por exemplo, grandes máquinas, protótipos, que hoje são ao auxílio na indústria, são ao auxílio no trabalho que nós podemos realizar, que não torna mais leve, mais suave, não tão pesado como antigamente, que era tudo feito, vamos dizer, à custa da força dos nossos braços. Hoje não. Com aplicações, com as tecnologias envolventes nessas mesmas máquinas, tudo se tornou bastante fácil. Estes são os benefícios das tecnologias. E, portanto, vamos dizer que as tecnologias emergentes são inovações tecnológicas com um potencial muito grande a transformar em diversos aspectos a sociedade e também a economia, caracterizam-se pela possibilidade de oferecer métodos, soluções, melhorias em comparação com as tecnologias que existiam anteriormente. E, naturalmente, que perante o uso, o domínio destas tecnologias também cria oportunidades, seja oportunidade de trabalho, seja de desenvolvimento da nossa imaginação, da nossa criatividade, para colocar ao serviço e ao progresso da sociedade em geral. E, portanto, nós vemos que, efetivamente, há muitos benefícios. E agora vejamos. Todos sabem que não, portanto, tecnologias emergentes nós podemos classificar como um telemóvel, como um computador, um tablet e outros aparelhos ou outros instrumentos que nós vamos utilizar. E, naturalmente, que nós vamos utilizar esses aparelhos e, com os aparelhos, está contido lá determinadas aplicações a que nós chamamos de inteligência artificial. E a inteligência artificial vai atuar naquilo que nós chamamos o blockchain, que vamos dizer que é uma grande base de dados que contém lá as informações. Todo tipo de informação é lá inserida. E, portanto, nós, usando um telemóvel, através da inteligência artificial subjacente ao telemóvel, vamos pesquisar e obtemos, vamos lá dessa base de dados ou do blockchain, aquilo que nós pretendemos saber. Por exemplo, muito simples, eu venho a qualquer sítio, vou ao Waze, digito a localidade onde eu quero e uma voz feminina ou masculina vai-me orientando para onde seguir. A inteligência artificial onde vai buscar, vamos dizer, ao blockchain todas as ruas e ao mesmo tempo vai dizer se
naquela rua tem muito trânsito, ou tem acidente, ou tem isto, aquilo. Para quê? Para nos orientar. Isto é benéfico. É maravilhoso para a nossa vida. Porquê? Porque nós não nos perdemos. Agora, há determinados riscos associados a esta situação, como vamos ver. E, portanto, nós vemos que, à medida que a tecnologia evolui e mais setores exploram as suas capacidades, espera-se que o impacto do blockchain na transformação digital e na eficiência dos sistemas de informação cresça ainda muito mais. E nós nos perguntamos, será que esta informação é útil? Devemos colocar algumas reservas? O que é que nos diz a doutrina espírita sobre esta matéria? Reparemos, queridos irmãos, isto é mesmo assim. Estamos a deparar com a inteligência artificial que quase vai substituir a inteligência propriamente dita. E nós pensamos desta maneira e dizemos assim, será assim? Será que nós, seres humanos, em que somos dotados da inteligência, naturalmente podemos perguntar, vamos ser substituídos? E então, nós analisando um bocadinho, vemos que não. Reparem, a inteligência artificial pode ter, vamos dizer, muitas aplicações extremamente úteis. Mas se nós não tivermos um computador, não tivermos um telemóvel, não tivermos um tablet, o que é que acontece? Nada. Não há atuação. Se tivermos um tablet, se tivermos um telemóvel, se tivermos um computador de última geração e temos a inteligência artificial agregada dentro destes instrumentos, se não tivermos um núcleo grande de informação, que é que as tecnologias emergentes e a inteligência artificial vai fazer? Nada. Porque não tem informação. Não tem lá os dados. Mas admitindo que temos tecnologias emergentes, temos inteligência artificial, temos blockchain, mas se não tiver o ser humano para exercer a sua ação sobre tudo isto, aquilo torna-se inativo. Se nós, por qualquer motivo, decidíssemos eu não mexo mais no computador, não mexo mais no telemóvel, não mexo no iPad, não mexo para nada. Pode conter tudo. Mas, se o elemento inteligente que somos nós não for usar aquilo, não tem qualquer interesse. Ou seja, o aspecto importante para cada um de nós somos nós. Nós é que vamos fazer bom uso ou mau uso de todos estes instrumentos, da inteligência artificial, do blockchain, para nos ajudar a nós e para nos progredir e evoluirmos. Porque reparem, nós naturalmente que já estudamos um bocadinho isto. E então nós conhecemos o universo como nos diz na Gênese. E diz-nos assim, tudo no universo se liga, tal e qual como se liga, por exemplo, nas componentes, tecnologias, inteligência artificial e blockchain. Para elas funcionarem corretamente, têm que estar interligadas. E não podem estar corrompidas. E então nós vemos o universo, que é, vamos dizer, o Big Data de toda a informação, porque tudo aquilo que se fizer fica gravado no éter cósmico do universo. E, portanto, e a verdade é que tudo isto se acha submetido à harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até à mais pura espiritualidade. E naturalmente que nós já ouvimos falar dos fluidos espirituais. Nós estamos aqui nesta sala e estamos a ser envolvidos por fluidos espirituais. Nós aprendemos
quando vimos a encarnar aqui pela primeira vez na Terra, o nosso espírito vai à nossa psicosfera terrena e, vamos dizer, fabricar ou produzir o seu corpo perispiritual que se envolve para exercer a sua ação sobre o nosso corpo físico, fluido espiritual. Mas qual é desta trilogia espírito, corpo perispiritual e matéria, qual é o elemento inteligente? O nosso espírito. E por conseguinte, como é um elemento inteligente, ele vai produzir a inteligência artificial, vai colocar na base de dados do universo ou do Big Data as informações que acha oportunas e convenientes. E depois vai fabricar o espírito, o nosso espírito, vai fabricar os elementos para nós usarmos, para se tornar mais facilitado todas estas situações. E como é que isto se faz? Naturalmente que a ação do espírito, exercendo uma ação através do perispírito no corpo, para que nós possamos construir e possamos utilizar efetivamente todas estas tecnologias. E, portanto, isto não deve ser motivo, vamos dizer, de preocupação, na medida em que nós vamos ver que ela poderá não ser motivo de preocupação, mas também poderá ser. E por isso, continuando, nós vemos aqui os espíritos, em elementos inteligentes do universo, atuam sobre os fluidos espirituais. Inteligência artificial. De forma é que os espíritos atuam nos fluidos espirituais. E nós encontramos a resposta precisamente no item 14 do capítulo 14 da Gênese, pela nossa vontade e pela força do nosso pensamento. E aqui nós dizemos assim, bom, até agora nós falámos só de coisas benéficas e dizem assim, mas será que não poderá vir coisas tão más pelo uso das tecnologias, pelo uso da inteligência artificial e até pelas informações que possam estar contidas no blockchain? E nós dizemos sim. Mas quem é que faz mau uso dessas tecnologias? Quem é que faz mau uso da inteligência artificial? Quem é que corrompe a informação que vai conter o blockchain? O elemento inteligente que somos nós. Portanto, tudo, no fundo, depende do elemento inteligente do universo que somos nós espíritas. E aqui vamos chegar à conclusão que o bom uso ou o mau uso vai depender do elemento inteligente do espírito. E naturalmente que a educação, desde a educação familiar, passando pelas escolas, até na própria na sociedade, é da extrema importância para que o uso destas novas tecnologias possa efetivamente ser utilizada e contribuir para o progresso da humanidade. Reparemos, queridos irmãos, eu quando ouvi pela primeira vez a falar de drones, foi já há vários anos, num congresso da Ordem dos Revisores. Os drones é propriamente um instrumento, tecnologia emergente, que é movimentado através da inteligência artificial e que pode ser altamente benéfica para a nossa sociedade, como nós estamos a ver, pode ser altamente destruidora. Reparemos o que é que está a acontecer na guerra Rússia-Ucrânia e noutros países. Estamos a ver que muitas das vezes os drones servem essencialmente para espiar. Mas, no entanto, o espírito da sua criação era ajudar as pessoas,
Era, por exemplo, nos campos íngremes, onde uma pessoa a uma distância grande controlava o drone e o drone levava, por exemplo, produtos de sulfatar, de criar condições para que o trabalho do agricultor não fosse tão árduo. E o agricultor, sabendo utilizar essa tecnologia emergente, criava condições e ia pulverizar as suas árvores de fruto, iria pulverizar as suas videiras, iria ter uma vida mais facilitada, sem o calor árduo do dia e muito facilitado. E o que é que nós vemos? É que se constroem milhares e milhares de drones para a destruição e morte. E nessa altura eu ouvi falar dos drones. E então havia um padre que estava lá a falar de uns testes que estavam a fazer de um drone que cabia num polegar de um dedo e que estavam a testar na estação de comboio em Londres para ver e sentir como era a sua reação perante as correntes de ar provocadas pelos comboios em andamento, e tinha como objetivo, vocês recordam-se, aquele ataque terrorista que houve numa estação de caminho de ferro em Madrid. E então começaram a testar precisamente essas situações daquilo que efetivamente era necessário para eliminar ou neutralizar ou até para matar completamente aquela pessoa que tinha tendências terroristas. E então estava a ser testado esses drones com substâncias letais monitorizadas por pessoas a uma distância enorme e que acompanhavam pura, simplesmente, todas as situações. No entanto, quando eu ouvi pela primeira vez, o drone era precisamente era muito útil para a sociedade, onde, por exemplo, quando hoje, infelizmente, pelas doenças de Alzheimer, de Parkinson e outros, naturalmente, o que é que se podia acontecer? Podia acontecer que nós, numa pessoa da nossa família que tinha essa doença, colocava-se um determinado chip e com o drone acompanhava-se a movimentação, para ele não ficar circunscrito. E nós, através do drone, nós conseguíamos acompanhar, e se ele caísse, imediatamente atuávamos. Havia uma certa independência dessas pessoas limitadas na sua saúde, que eram acompanhadas por nós, sem grande preocupação, porque estava. E qualquer coisa que atuasse, o drone, por sua vez, também nos avisava a nós, e nós entrávamos em ação. Estas tecnologias são extremamente boas, mas nós também vamos ver o reverso, que é precisamente a utilização desses drones para a própria guerra. E, naturalmente, que isso nos preocupa. E então, o que é que nós temos que fazer? E vamos analisar em dois. E, portanto, nós vemos que, para nós utilizarmos eficazmente todas estas tecnologias, devemos entender a natureza e a complexidade dos processos específicos das tecnologias e dos seus controlos, para serem úteis, poderem ajudar, vamos dizer, o educador ou a sociedade a determinar que tipo de inteligência artificial deve utilizar para processar e manter a integridade das informações. Porque o grande problema que existe é lançar informação no blockchain, informação corrompida. E nós hoje vemos muita informação corrompida. Nós hoje quase que não nos podemos acreditar nas informações que correm no Facebook, das informações que correm no Instagram e outro tipo de informações que corre ao sabor da imaginação fértil das próprias pessoas. E nós chegamos aqui, quem é o autor? O elemento inteligente do universo, que é o Espírito. E então, nós antecipamos um bocadinho como é que as coisas funcionam bem. Quando o utilizador for bem educado.
quando o utilizador souber das consequências nefastas que pode ocasionar. E como nós vimos aqui na primeira parte, tudo aquilo que se faça jamais ficará perdido. Porquanto, nós espíritos, através da manipulação dos fluidos que nos envolvem, gravamos as nossas atitudes, os nossos comportamentos no éter cósmico do universo. E naturalmente que mediante essas corrupções que eventualmente se possa fazer da má conduta, do mau comportamento, dos maus pensamentos, naturalmente que precisam de ser limpos e jamais serão esquecidos e estarão, vamos dizer, à espera que haja uma ação completa de limpeza nossa. E, portanto, como é que nós podemos evitar? Educarmos-nos. Mas, para educarmos, temos que conhecer de uma forma racional aquilo que nos envolve, de uma forma conclusiva, explicações racionais, para que não seja agora uma coisa e amanhã seja outra. E por isso, nós, naturalmente, que compreendendo, que analisando, podemos efetivamente conseguir grandes progressos nesta situação. E vejamos, a Gênese diz, nós naturalmente estamos envolvidos por fluidos. Fluidos esses que podem ser maus, como o blockchain que é toda a informação, pode ter informação má e pode ter informação extremamente útil. Há responsáveis que as colocam lá e, portanto, que são responsáveis. E nós reparemos, a gente já nos vinha prevenindo de alguma forma, nós estamos envolvidos por fluidos. E certamente todos nós aqui estamos a sentir uma determinada paz, um determinado benefício, um determinado bem-estar. E este bem-estar e esta paz pode ser ainda aumentada. E como? A Gênese diz, através dos bons pensamentos, através da boa vontade, podes modificar os fluidos que te envolvem pela força do pensamento, onde imprimes benefícios que saem do teu íntimo, que tornas muito mais leve, muito mais suave aquilo que te envolve. E coadjuvado com aquelas entidades superiores que se afinizam contigo, com os teus pensamentos, vão trabalhar no benefício de criar, vamos dizer, um blockchain espiritual muito mais etéreo, muito mais fluídico, que nos transmite bem-estar, que nos transmite, vamos dizer, alegria e tudo aquilo que embeleza a nossa vida e nos dá uma felicidade. E o inverso também é verdadeiro. Se nós estamos aqui envolvidos e somos ou criamos maus pensamentos, as nossas atitudes não são das melhores, estão altamente corrompidas intimamente, nós vamos modificar os fluidos que nos envolvam, tornando-os mais pesados, tornando-os mais, numa situação mais, digamos, pesado e duro, que em vez de nos transmitir a paz, a sensibilidade antes que nos levam a questões de irritação, de mal-estar, de não estarmos bem no ambiente em que nós estamos. E então, nós conhecendo aquilo que nós podemos fazer na questão dos fluidos, como também conhecemos da utilização das tecnologias emergentes, nós podemos, de alguma forma, trazer benefícios para todos nós. E isto assim acontece. E a mesma coisa, pelo uso da inteligência artificial, pelo uso das tecnologias emergentes, o que é que nós criamos? Podemos criar benefícios para a sociedade, tornando-a mais suave, tornando-a mais útil, tornando-a mais confortável. O que é que nós fazemos? Com os nossos pensamentos, estamos a contribuir com aquilo que nos envolve para ser muito salutar e muito mais benéfico para nós. Enquanto que o contrário vai deteriorar,
aquilo que nos envolve e vai-nos tornar irritadiços, vai-nos causar mal-estar e grandes problemas, incluindo problemas de saúde. E nós vemos que isto está tudo interligado. Ou seja, há uma relação direta entre o elemento inteligente do universo que somos nós, espíritos, com tudo aquilo que nos rodeia, nomeadamente as tecnologias emergentes, a inteligência artificial e o blockchain. Portanto, nós vimos estudando para chegarmos a esta conclusão que efetivamente as coisas poderão ser melhores. E agora reparemos, há determinados riscos associados e que devemos conhecer, associados às tecnologias emergentes. E, portanto, é que nós dissemos a inteligência artificial no setor da educação familiar, como em outros, traz riscos, mas também muitos desafios. E por isso, o educador deve analisar cuidadosamente e deve gerir estes mesmos riscos. E, nesse sentido, compreender e abordar os riscos, por exemplo, no âmbito da nossa educação para com os nossos filhos, para com os netos, para com os nossos irmãos, para com, vamos dizer, os nossos amigos e a sociedade que nos rodeia, naturalmente é crucial e, por outro lado, vai-nos garantir que a sua utilização é responsável e eficaz. Portanto, isto é uma gestão de riscos. Porque, reparemos, identificando e mitigando estes riscos, nós naturalmente podemos tirar partido da inteligência artificial e mantendo a sua integridade e a sua credibilidade das informações obtidas e, acima de tudo, protegendo-nos contra possíveis ameaças, como aquelas que nós citamos. E vejamos, porque é que é necessário nós, vamos dizer, identificar os riscos? Para quê? Para nos precavermos, para nós, perante as situações, sabermos aquilo que nos rodeia. Como nós vimos nos fluidos espirituais, eu sei o que me rodeia. E como é que eu sei o que me rodeia? Porque eu identifiquei o risco do meu pensamento. Se o meu pensamento é mau, se o meu comportamento é mau, que é que eu espero que me envolva? É um risco muito grande. E qual é o risco que eu vou ter? Olha, ser azedo, não ter bom humor, não ter paciência com ninguém e andar sempre mal-humorado. E porquê? Porque eu identifiquei o risco e não o mitiguei. Não provoquei que ele se afastasse. E só estou a sofrer as consequências. E eu, conhecendo o risco e aquilo que me pode envolver, que sendo bom, eu digo, há este risco. Mas é um risco benéfico. Ok? Então o meu pensamento vou modificá-lo, vou ter um outro comportamento, vou ter outra atitude, para que eu possa ser envolvido e possa tornar-me alegre, posso me tornar simpático, posso me tornar bom-humorado e as pessoas gostarem da minha presença e das palavras amigas que eu possa efetivamente oferecer. Como é que eu faço isso? Conhecendo precisamente aquilo que me envolve e conhecendo a inteligência, neste caso não é artificial, é mesmo inteligência normal, que é a do nosso espírito. Desenvolvendo a nossa capacidade intelectual pela via do progresso, pela via da conduta e pela via de comportamento. E nós tornamos efetivamente as coisas melhor. E reparemos, alguns riscos associados à inteligência artificial. Por exemplo, vocês já ouviram uma coisa que se diz o algoritmo. É uma coisa que ninguém sabe explicar, mas, no entanto, os programadores vão calcular ali ou colocar um algoritmo para quê? Para que aquilo, de certa forma, trabalhe no sentido de ir ao encontro das nossas tendências. Reparem, se calhar todos aqui na nossa sala temos Facebook. Quando vocês utilizam o Facebook, que está associado à inteligência artificial, o Facebook, se clicarem numa situação, por exemplo, eu sou um bocadinho obcecado por canetas, tinta permanente, gosto imenso. E então de vez em quando aparece-me lá uma caneta de tinta permanente de Pelican e que eu gostei. Eu cliquei para saber as características, porque dizia que um supermercado lá tinha
E eu pensei, disse, vou já comprá-la se ele estiver ali. E cliquei. Não era aquilo, era aquilo se chama dizer inteligência, ou melhor, informação no blockchain corrompida. Alguém colocou ali aquilo, mas no entanto a informação era corrompida, porque não estava associado às outras matrizes. E eu cliquei, bom, meus amigos, quando eu entrava no Facebook aparecia-me todo tipo de cretas. Para que eu, sabendo essa mesma tendência, do que eu gostava, aquilo era um chamariz para eu comprar e adquirir. E seja em que circunstância for. Porquê? Porque Zuckerberg, que é o dono das redes sociais, nomeadamente o Facebook, contratou grandes neurologistas que, em vez de tratarem da nossa saúde mental, antes bom através dessa questão neurológica, que são as ligações, vamos dizer, nós, por exemplo, para eu estar a falar aqui neste momento, é o meu espírito que está a atuar, e está a atuar através de quê? Através do meu cérebro e através dos meus órgãos, nomeadamente a voz, para poder ser ouvido. E naturalmente que há o ar, que é um fluido que leva com que a minha voz possa ser ouvida por todos. Portanto, isto é efetivamente o circuito de toda esta situação, começando pelo espírito. E claro que os neurologistas que conhecem a fisiologia do nosso cérebro, das nossas tendências, daquilo, em vez de contribuírem para a melhoria da saúde mental, não, vão procurar processos para que as pessoas se sintam extremamente influenciadas por aquilo que estão a ver e fiquem dependentes. Aí é que é o grande problema. E então, isto é um risco. E é um risco porquê? Porque o algoritmo, em vez de ser, vamos dizer, algo que vá pesquisar aquilo que é bom, não. Muitas das vezes, enviesado, vai buscar aquilo que não lhe interessa. Aquilo que nos faz mal. E, portanto, diz-se, é algoritmo. Sim, mas quem fez o algoritmo pode criar um algoritmo para ir contra as piores coisas, para nos influenciar, desde até o suicídio. E nós vemos, e já tivemos experiências, crianças e jovens, que envolveram-se, através da inteligência artificial, em informações corrompidas que foram introduzidas no blockchain e que acabaram por se suicidar, acabaram por se maltratar fisicamente com atitudes sarcásticas, atitudes maléficas provocadas pelas informações contidas no blockchain e que foram, através da inteligência artificial, pesquisadas por esses jovens e foram influenciados. Porquê? Porque havia tendências, começou por uma coisa pequenina. E reparemos, queridos irmãos, tudo isto é uma forma de mitigar riscos por uma razão muito simples. Todos nós já lemos o livro dos médiuns. E aquele capítulo da obsessão se aplica à boa utilização das tecnologias emergentes, inteligência artificial e blockchain. Como é que os espíritos, para provocar a obsessão, como é que o utilizam? Muitas das vezes com uma pequena influência, gabando-nos uma pequena atitude que não é inofensiva. Começa por uma pequenina coisa, que não tem mal nenhum. No entanto, vamos dizer, é a abertura para, a porta começar a corromper-se e a abrir e entrar no campo da obsessão, já, ou até mesmo da subjugação. E a doutrina espírita nos ensina isto tudo. Nos dá a conhecer, e quando nós dizemos a doutrina espírita já nos preveniu contra o mau uso destas tecnologias emergentes, que é um tema atual, já nos referiu através da obsessão de pequenas coisas. E nós
vamos dizer, enquadramos. Utilizamos o Facebook, uma pequenina coisa sem grande significado, e até dissemos um pequeno comentário. De repente aquilo toma uma grandeza tal, porque o algoritmo viu a nossa tendência e começou a tentar, vamos utilizar a palavra, obsidiar-nos sobre aquilo que nós queremos para nós, aquilo que muitas das vezes desejamos acreditar, e então o algoritmo enviesado vai ver as nossas tendências. E mais, uma particularidade, não sei se vocês já utilizaram a inteligência artificial, eu utilizo bastante, para fins profissionais. Porque é extremamente útil. Eu, por exemplo, digo assim, estou em dilema, por exemplo, um artigo do Código do IVA, que não sei qual é o artigo. E eu escrevo, olha, diz-me por favor qual é o artigo do Código do IVA que trata disto. Em poucos segundos diz, é o artigo tal. Isto é extremamente útil. E eu depois vou ver e vou desenvolver as minhas capacidades. Perfeito. Não há mal nenhum. No entanto, por vezes as informações estão corrompidas. Porque quem as lá colocou dotou-as, vamos dizer, cheias de vírus. E então a inteligência artificial, neste caso concreto, vai nos dar uma informação errada. E a inteligência artificial nunca é agressiva. Se vocês notarem, nunca é agressiva. E uma pessoa diz, olha lá, tu não estás enganado. Logo resposta, peço desculpa, tu tens toda a razão. A situação é esta, e corrige. E eu agora pergunto, com que intenção, muitas das vezes, nos levar a situações erradas em que nós vamos dizer, proliferar ou dar seguimento às informações erradas. E, portanto, o algoritmo é uma situação que nós devemos ter muito cuidado, porque as informações podem ser muito prejudicantes. E, claro que, por exemplo, nós vemos, dizemos assim, qual é a credibilidade dos dados que a inteligência artificial nos dá? Se nós perguntarmos assim, vocês acreditam nas informações do Facebook? Aquele que acreditar, sem colocar o seu juízo crítico, racional a funcionar, e não estiver munido das informações da literatura séria, corre o risco de andar a dar continuidade de informações erradas e fazer figura de ridículo. Porque começa a dizer, isto, aquilo, e aquilo não é nada verdade. Porque a informação que lá contém está corrompida por alguém que tem interesses nessa corrupção. Tem interesses em disseminar o caos. E, portanto, nós devemos ter um certo cuidado para podermos usar e não sermos, vamos dizer, os veículos de informações completamente erradas. E, nesse sentido, nós vemos aqui riscos que parece que eu não quero andar, mas deve andar. Já. Vejam bem, estamos a falar de blockchain, que é o Big Data, e algumas informações. Reparem, quando nós temos a nossa vida, nós, e a doutrina espírita nos falou de uma coisa muito importante. Vejam bem, não há que ter receio porque a doutrina espírita já nos falou. Nós já ouvimos falar do livre-arbítrio. Numa palavra que os espíritos nos transmitiram, que refere-se à privacidade, refere-se à responsabilidade e refere-se ao respeito, para não nos alongarmos. O livre-arbítrio, quando nós o utilizamos na ciência espírita, refere-se precisamente a estas situações. Não é? E, naturalmente, que nós
se tivermos conhecimento de alguma coisa, vamos ter o cuidado do uso responsável do livre-arbítrio e não vamos começar a disseminar as coisas que acontecem. Porquê? Porque nós compreendemos a responsabilidade no uso do livre-arbítrio e vamos buscar no Big Data, por exemplo, uma informação que surgiu sobre alguém e que nós vemos que ela é, embora sendo errada, etc., e muitas das vezes não corresponde totalmente à verdade. O que é que nós devemos fazer? Fazendo uso do nosso livre-arbítrio, devemos dar aso a que a vida daquela pessoa seja privada e ela lhe diga só e somente a respeito a ela. Não devemos andar aí a disseminar as coisas ou ser veículo de transmissão. O blockchain tem estes riscos. Eu vou dizer assim, se eu vou utilizar as informações do blockchain, será que eu vou ter a minha vida privada? Ou será que vai começar por essa utilização a ficar toda a gente com acesso à minha vida? E estamos. Há um risco de privacidade. Há um risco de continuidade. Há um risco reputacional. O que é o risco reputacional? Que é grande perigo. É ser lá colocado informações corrompidas que não correspondem à verdade. E então, quando nós vamos utilizar, naturalmente que vamos buscar informações completamente erradas. E o que é que isso vai acontecer? Muitas das vezes vamos fazer figuras ridículas, vamos ser um veículo de transmissão de coisas totalmente erradas e vamos contribuir, por exemplo, para a infelicidade de muita gente. Precisamente porque não tivemos estas mesmas cautelas. E reparemos na questão do pseudo-anonimato do blockchain, quantas e quantas vezes são utilizadas para situações antiéticas. O uso dessas tecnologias. Reparemos, hoje vamos dizer, com a inteligência artificial e com o blockchain, toda a nossa vida está gravada no blockchain. Desde as nossas características, nosso grupo sanguíneo, as doenças que eu tenho, com quem eu sou casado, quanto é que eu meço, etc, etc, etc. E vocês dizem, como? Sim, vocês quando vão ao médico e o médico faz o seu relatório, instala no Serviço Nacional de Saúde, nas plataformas, isso é blockchain. Por exemplo, se eu tenho determinadas contas bancárias, se eu estou a viver, naturalmente quem é que tem isso? São os bancos. Os bancos têm as suas plataformas onde está guardado. E muitas das vezes é transmitido à autoridade tributária, outras vezes é transmitido ao Banco de Portugal e tudo fica, vamos dizer, como se usa muito, na nuvem, onde ninguém sabe onde está. Ora bem, eu sei disso. Eu sei disso. E quem me garante que aquilo, através da inteligência artificial, pelos hackers, não vão lá buscar e utilizam essas situações para fins antiéticos? Quem é que me garante? Estão a ver os riscos subjacentes. Ou seja, a utilização para atividades antiéticas ou então potenciais explorações antiéticas. Reparem chamar aqui à colação. Nós temos uma pessoa aqui em Portugal, o Rui Pinto, que é um grande hacker e de facto, em termos de tecnologias e uso de inteligência artificial, mas o que é que ele fez? Só fez coisas ruins. Começou a desvendar coisas que caíam no âmbito da privacidade. Teve atitudes antiéticas e explorações antiéticas. É evidente que se fosse utilizado de outra maneira, se calhar seria diferente. Mas da forma como foi feito, naturalmente são situações totalmente corrompidas e está a ser condenado pela justiça portuguesa. E se ele, em vez de utilizar isso, utilizasse tudo aquilo para o benefício da sociedade? Para que, vamos dizer, ele próprio, dizer, não, eu vou ser um hacker
mas impeditivo de informações erradas que possam comprometer a sociedade e que possam contribuir para o seu progresso. Seria muito mais útil o uso da inteligência artificial, mas não. E nós verificamos aqui mais uma vez, e como nos diz a doutrina espírita, é necessário educar a pessoa, torná-la mais sensível no âmbito do conhecimento espírita, para que, conhecendo, as coisas sigam. Eu estou convencido, se estivesse aqui, por exemplo, nós, conhecedores da doutrina espírita, das suas consequências, de sabermos aquilo que estamos aqui a fazer, de onde viemos e para onde vamos, e as respectivas consequências. E nós somos, vamos dizer, aquelas pessoas, qualquer um de nós, em que somos uns grandes fabricantes de tecnologias emergentes e também de aplicações para o uso da inteligência artificial. E alguém conhecedor das nossas capacidades vinha-nos fazer uma proposta dizendo-nos: olha, eu dou-te 1 milhão ou 2 milhões de euros e tu vais fazer com que, em vez daquilo que tu estás a produzir para o benefício, vais pô-lo ao nosso serviço, que é para nós ganharmos supremacia, poder sobre as demais nações, para as espezinhar e, ao mesmo tempo, quando sentirmos-nos de alguma forma apoquentados, nós com essa situação podermos provocar a destruição e manter o nosso poderio sobre isso. Se nós nos perguntassem, nós aqui espíritas, que sabemos das consequências do futuro desse nosso ato, certamente que não iríamos aceitar essa proposta. Porque nós, e do aprendizado que temos da doutrina espírita, sabemos quais são as consequências desse ato. Que é que me interessa, a mim, ter uma vida facilitada, onde não gastaria o dinheiro aqui e que iria sofrer terrivelmente no futuro, onde iria sofrer os petardos daqueles que foram alvo daquela destruição e morte e das aflições, por uma situação que, por ganância, por egoísmo e por vaidade, coloquei ao serviço daqueles que não têm a lei moral dentro da sua consciência. E eu estou convencido que aqui ninguém iria aceitar. Para chegarmos à conclusão de quê? A importância da educação dentro da doutrina espírita. E vejamos o que nos diz efetivamente a doutrina espírita. Bom, meus amigos, a doutrina espírita, que ninguém tenha dúvidas, é o referencial de vida. As outras religiões, desde que conduzam para o bem, não há dúvidas que têm a sua eficácia e têm o seu contributo na melhoria das pessoas e da sociedade. Mas a doutrina espírita, sem dúvidas, é o referencial de vida. E porquê é que é o referencial de vida? Porque a doutrina espírita é uma ciência. É uma ciência que explica os factos de uma forma racional, que eu, estudando a doutrina espírita, não digo assim, eu creio, mas amanhã não creio, porque me surgiu qualquer coisa que me destruiu a crença que eu sustentei em coisas efêmeras. Eu, estudando a doutrina espírita, desde o seu princípio, naturalmente eu crio aquilo que que está muito em voga, uma grande sustentabilidade na minha vida. Eu acredito na justiça de Deus, porque a doutrina espírita diz-me, e eu chego à conclusão que Deus é infinitamente bondoso. Por qualquer motivo aconteceu um desvario, uma aflição. E a tendência de muitos era culpar Deus.
mas eu que conheço a doutrina espírita e mantenho o princípio, Deus é infinita bondade, Deus é infinita gentileza, permitam-me utilizar esta palavra, mas aquilo que me aconteceu, Deus sabe porquê me aconteceu aquilo. Deus sabe o que é melhor. E eu, conhecedor disto, que as coisas não me acontecem por acaso, tenho uma causa subjacente, eu mantenho-me firme, educado e dentro dos princípios morais que a doutrina espírita me ensina. E perante isto, eu vou pôr em prática, na educação, na utilização das tecnologias emergentes para a ajuda, vou pôr em prática a inteligência, o uso da inteligência artificial para a educação global, e se eu tiver que colocar informações, vou colocar informações fidedignas que eu tenho a certeza que são verdadeiras e são credíveis. Porquê? Porque eu conheci a doutrina espírita que me orienta em todos estes parâmetros de vida, do ontem, do hoje e do amanhã, e respectivas consequências, e então eu me preparo. Eu me preparo para usar tudo aquilo que pode ser útil para mim, mas também pode ser útil para os nossos restantes irmãos. E como é que eu consigo? Através do referencial que é a doutrina espírita na nossa vida. Porque, reparemos, a doutrina espírita dá-nos a conhecer a essência de Deus. Quem estudar a Gênesis logo nos primeiros capítulos vê quão científica e quanta orientação nos dá a doutrina espírita acerca da essência de Deus. Não há a menor dúvida. E quanto mais estudamos, quanto mais, de dia para dia, mais particularidades, mais detalhes, vamos descobrindo para quê? Para nos tornar pura e simplesmente mais fortes nas questões, como está em voga, nas questões éticas da vida. Mas nós, espíritas, dizemos para nos tornar mais fortes nas questões morais da vida. Porque a ética está contida dentro da moral, mas a moral não está contida dentro da ética. Muitas das vezes pode ser quase equivalente, mas não é. A moral, não há a menor dúvida. Porquê? Porque a moral resulta das leis de Deus que estão gravadas na nossa consciência. E algum dia Deus iria colocar, com toda aquela essência que nós estudamos, iria colocar na nossa consciência leis que se prestassem à dúvida? Nunca na vida. Portanto, Deus colocou na nossa consciência as suas leis, ou gravou as suas leis, para nos orientar, para nos progredir. E, portanto, e a partir daí nós avançamos consecutivamente. Desta forma. E, naturalmente, que quando pomos a inteligência a funcionar, aí deturpamos as coisas como fazemos com a inteligência artificial. A inteligência artificial, por si só, não é nada. Mas precisa de alguém que atue. E agora, essa atuação, vamos ver onde é que ele vai buscar a informação. A inteligência que atua. Porque, por si só, a inteligência artificial é inócua. O blockchain é inócua se não tiver alguém a exercer a sua ação. E então a doutrina espírita nos fortalece precisamente no uso das tecnologias emergentes, porque nos dá a situação, como nos diz, ou forma as pessoas, tornando-as pessoas de caráter íntegras, sustentadas na moralidade. Este é o espírito educativo na doutrina espírita, para nós sabermos usar com uma profundidade as tecnologias emergentes, a inteligência artificial e o blockchain. E se nós estivermos sustentados naquilo que a doutrina espírita, como referencial de vida racional, nos incutiu em nós, nós sermos uns utilizadores, como se costuma dizer, progressistas na moral e no bem. Quem é o sustentáculo de tudo isto é
vamos dizer, a doutrina espírita que nos ensina, que procura, acima de tudo, com que os homens se autoeduquem pela via do conhecimento e transformando-se em homens de caráter, íntegros e moralidade. E por isso é que nós, naturalmente, para não me adiantar muito mais, passei algumas coisas que já explicamos, vemos aqui neste último slide que a doutrina espírita, como referencial de vida, nas vertentes científicas, filosófica e moral, teve e continuará a ter um papel preponderante na educação, formando homens de caráter, íntegros e moralizados no blockchain divino. E por isso, queridos irmãos, nós vemos a questão, um tema muito atual, mas acima de tudo o contributo que a doutrina espírita tem na formação para a devida utilização, para que ninguém venha a sofrer as consequências do mau uso e da má utilização, e muitas das vezes dizer, afinal, eu pensava que isto era uma coisa e afinal é outra. Porquê? Porque a pessoa não tem educação sucessiva nesta matéria. E por isso, queridos irmãos, era este o tema que eu vos trazia, um bocadinho modificado em relação às 15ª jornadas, mas também teria que ser um bocadinho diferente. Obrigada. Ok? Fiquem muito bem.